Oi, Rejane Celi Coach, como vocês estão? E hoje nós vamos falar os tipos de pais que existem, né? Vamos lá? Curte aqui no sininho, me ajuda a divulgar esse canal, esse conhecimento tão gostoso e que vai te ajudar muito na relação com seus filhos, tá? Então nós temos 4 tipos de pais: os simplistas, os desaprovadores, os condescendentes e os preparadores emocionais. Vamos pensar que tipo de pai você é? Então vamos lá. Os simplistas são aqueles pais que banalizam e não dão atenção para o sentimento, para a emoção da criança. Então, levanta e para de chorar. Bobagem você ficar assim. Você tem tudo, do que você está reclamando, né? Você é um homem, um saco de batatas, né? Você não tem motivo para ficar triste. Então, ele banaliza aquilo e ensina a criança a desprezar o sentimento dele, o que é muito prejudicial. Por quê, gente? Essa criança vai aprender que os seus sentimentos não são importantes. Ele vai aprender que são inadequados, que se sentir triste ou, né, é uma coisa de fraqueza, é inadequado, tá? Que há algo errado com ele. E ele não vai aprender a regular as suas emoções, tá? Gente, essa criança vai ter medo e vai crescer tendo medo do que as pessoas pensam dela. Não são capazes de lidar e perceber as próprias emoções e gerenciá-las. Por quê? Foi muito banalizado os sentimentos. Não foi questionado, não foi aprendido a pensar, a lidar, né? Era tudo tipo assim: para de chorar, você tá chorando por quê? Né? Segundo pai, pais desaprovadores. São aqueles pais mais autoritários, né? Estão sempre desaprovando, estão sempre criticando, estão sempre repreendendo. São pais controladores, né? Então, é aquele pai que diz: Deus, já chega. Ah, porque tudo que você faz é errado. Porque eu não faria assim. Porque isso aqui não tá certo. O seu jeito tá errado, né? Deixa de ser mole, né? Para de frescura. Você não nasceu para isso, né? Então, eu não tenho essa validação, eu não tenho essa autoestima que vem do meu pai, da minha mãe, né? Então, eu me sinto o quê, gente? Sentimentos errados, inapropriados. Poxa, parece que nada do que eu faço tá bom, né? É sempre muita crítica, muito julgamento, muita comparação, né? Seu primo é melhor do que isso. Por que você não é igual fulano? Às vezes até com o próprio irmão, né, gente? Então, o que acontece? Essa criança, ela se isola, ela chora, ela fica mais o que, gente? Sensível no sentido de: gostaria de ter um colo, mas eu preciso de ser forte. Eu preciso de, né? Então, essa criança vai criando aquelas camadinhas de proteção e ela aprende já desde pequenininha que não pode sentir. Que é ela por ela mesma, que eu que lute. Já que eu não tenho ninguém por mim, deixa eu me virar. Ou o oposto, ela se torna uma criança totalmente com dependência emocional, tá? O terceiro caso são os pais laissez-faire ou condescendentes, tá? É aquele pai, gente, que aceita a emoção. Ele até mostra empatia, abraça, beija, né? Mas ele não impõe limites. Então, ele não ensina a criança a resolver os problemas. Tipo: ai, filho, não, a vida é difícil mesmo, né? Chora mesmo, é isso mesmo, chora, né? Ai, filho, que coisa chata esse seu amiguinho, né? Mas azar o dele, ele que tá perdendo. Você é uma criança maravilhosa, ponto. Mas ele não ensina a criança o quê? A lidar com as diferenças, a entender que nem sempre é o amiguinho que é chato ou não. Ele não coloca a criança a entender os comportamentos dela. Então, filho, né? Teve uma briga na escola. Entendi, me conta essa história aí. Ah, tá. Mas como você se comportou? Conta pra mamãe ou pro papai o que você falou, o que você fez. Questionar, ensinar a criança a se questionar, a avaliar, sem condenar. Ah, filho, entendi. Mas vem cá, você acha que esse seu comportamento também foi legal? Você acha que esse comportamento foi certo? Mãe, né? Acho que não. Entendi, filho. Então tá vendo como a gente não erra sozinho? Tá vendo como a gente também tem que avaliar, né? Então, gente, é aquele pai que o quê? Ele tem a empatia, ele acolhe, mas ele sempre fala, né? Deixa a criança chorar, deixa ela pôr pra fora, mas e a orientação? E o ensinamento? E o depois do choro, né? Fica difícil, a criança não vai saber isso, né? Então, essa criança tem dificuldade de se conectar, de fazer amizades e de relacionar com o outro, porque ela se sente sempre o quê? Incompleta.
como se ela não tivesse a habilidade de continuar, tá? Ela não constrói uma base de essência. E por fim, nós temos os pais preparadores emocionais. Que o que é? Esse pai preparador emocional, ele vê que toda a possibilidade que o filho tem de estar pensativo, triste, é uma oportunidade de aprender e de evoluir o seu filho. Então ele pergunta, o filho tá chorando, ele fala, filho, o que houve? Me conta essa história. Ele acolhe para instruir, né? Mas ele não pergunta só para orientar o filho, ele pergunta para entender. Ah, entendi. E como é que você se sentiu com isso? Nossa, filho, E como você gostaria de resolver isso? O que você acha que a gente poderia fazer em relação a isso, né? Então ele vê naquela questão da criança triste, irritada, assustada, um tempo e um aproveitamento de quê, gente? De criar esse laço com a criança, de dizer para a criança, filho, a vida não fica mais fácil, mas a gente pode ficar mais forte. A gente pode lidar com isso de forma assertiva. A gente pode trabalhar o quê? A nossa melhoria constante. Ele respeita as emoções do seu filho. Ele acolhe demonstrando empatia. Às vezes, né, o que toda criança deveria ouvir, nossa, filho, eu já passei por isso, eu entendo a sua dor. Né? Quem aqui, gente, na infância, na adolescência e até hoje quanto adulto, né, não se frustra, não fica triste, não fica chateado porque aquele amigo ou aquele amor não deu certo, normal. E quando a gente vai ensinar para uma criança, a gente leva o mundo perfeito como se a dor não existisse, como se a dor não fosse incomodar, incomoda sim. E a criança tem que ouvir, né, filho, na minha infância eu passei por isso e foi uma coisa muito ruim. Eu sei o que você está sentindo, mas como a gente pode resolver isso? Como você vê essa solução? Esse pai preparador emocional, ele traz uma solução sem abrir mão do que é certo. É uma orientação. Ele não sente que ele precisa resolver todos os problemas, né? Ele deixa a criança colocar a opinião dela, trazer o que ela gostaria de fazer, né? Então, esses dias a Paola subiu muito triste porque ela se sentiu excluída das amiguinhas. E eu falei, filha, me conta essa história. Ela me contou, eu falei, filha, mas, né? Você falou alguma coisa? Ela, não, mãe, eu cheguei, eles nem me viram, eu fiquei muito chateada e subi de volta. Falei, filha, mas você deu a oportunidade deles te verem, Não, eu falei, como é que você tá se sentindo agora? Mãe, invisível. Falei, nossa, filha, muito chato isso, muito triste, né? Mas conta pra mim, como é que nós vamos resolver isso? Ela, mãe, eu não quero mais ser amiga delas, eu não quero mais descer, eu não quero mais isso. Falei, filha, mas será que essa é a solução melhor? Será que esse é o melhor caminho? Porque pensa com a mamãe, você tem 12 anos, você tem uma vida inteira pela frente, são coisas que você vai ter que aprender a lidar. Vai ter pessoas que você vai ter mais empatia, mais conexão, outras não. Será que esse é o caminho? Né? Mãe, eu falo, normalmente isso já aconteceu em outra situação e fui explorando, até que ela conseguiu me dizer muito mais coisas que o fato que tinha acontecido. E ela decidiu que ela ia descer novamente e se caso as pessoas não dessem atenção para ela ia buscar novos amigos ou até mesmo fazer coisas que ela gostava de fazer sozinha, que já tinha tempo que ela não fazia. Então, gente, é uma direção, tá? É o quê? Uma escuta ativa, é uma empatia. E Rejane, eu posso ser um tipo, 2 tipos? Pode, né? Tem momentos que a gente é o quê? Um pai mais simplista, em alguns momentos desaprovador. Pode haver essa confusão, mas você sempre tem que trabalhar o quê, gente? Filhos são desafios para a gente ser melhor. Então, é aprender todos os dias, é mudar os seus planos pelo seu filho, gente. Isso vai acontecer, tá? É criar histórias, vivências, experiências, né? É ser educador e ser exemplo. E acima de tudo, gente, é aprender com os nossos erros, porque não existe um manual. Mas sempre que você tiver esse intuito de preparar a emoção do seu filho, de ouvir os sentimentos, de ouvir as emoções, de direcioná-lo, você vai estar criando uma criança o quê? Uma criança independente, segura de si mesmo, autoestima, com empatia, uma criança amorosa. Agora, gente, vamos lá. Para eu ser um pai preparador emocional e ajudar o meu filho a lidar com as emoções dele, eu também preciso me acolher para depois me instruir. Então, tudo começa em você, ok?